Estamos indo para o terceiro vídeo da série Corporeidade Circense, formação investigativa e integrativa para artistas. A gente já fez um primeiro vídeo comigo, o segundo vídeo com o professor Halid. Vai lá no canal, dá uma olhada, os vídeos anteriores ficaram muito bons. E hoje eu vou dar continuidade em mais um conteúdo conosco. Vamos? Vou falar um pouco agora sobre o uso de órteses, tá? Por que, quando usar, quais são os riscos e quais são os benefícios. Primeiro, o que é órtese, né? Órtese é algum mecanismo, alguma ferramenta que a gente pode utilizar que dá suporte a uma estrutura corporal nossa. Geralmente no circo a gente utiliza muito a munhequeira. Já vi muita gente utilizando tensor de joelho, tensor de tornozelo, às vezes até aquela faixa também de tronco. E vou trazer só uma pequena observação, tá, que a gente pode fazer. No circo ele é muito utilizado ou para evitar queimaduras por abrasão, né? Aquelas queimaduras que a gente sofre num tecido, fazendo aéreo, durante uma queda, e a gente coloca essa estrutura que tem uma capacidade um pouco mais firme, mais rígida, que ela aguenta o deslizamento do tecido, do material sobre ele, sem repassar essa queimadura que ele sofre, né, esse abrasão que ele sofre para a nossa pele. Então tem um ponto positivo aí no uso. Outra coisa também é para evitar deslizamento, para não escorregar. Então para quem faz portagem de aéreo, de solo, etc., por vezes usam uma munhequeira para evitar que essa pega da mão acabe deslizando. Então é um fator que previne riscos de acidente durante a nossa prática e nossas atividades circenses. Mas também tem quem use quando está com algum tipo de lesão, alguma dor, um desconforto, para promover uma melhor estruturação daquela articulação e evitar a dor depois. E aí isso tem riscos e tem benefícios nessa utilização. Por exemplo, se eu machuquei meu punho em um determinado fazer e durante as minhas práticas eu percebo que está promovendo maior dor, é um indicativo de que eu preciso fortalecer melhor, cuidar melhor daquela lesão e não colocar algo que possa suprimir aquela dor durante as minhas práticas e não cuidar devidamente. O que é que acontece? Quando eu utilizo uma órtese dessa com essa função, ela vai estar fazendo uma função que seria de uma estrutura muscular minha. Eu deveria fortalecer aquela articulação, não estou fortalecendo, estou usando essa órtese. Então, o que é que acontece ao colocar? Meu músculo, que deveria estar fazendo aquela função, relaxa. Se ele relaxa, ele está deixando de se contrair da forma como deveria. Então, o que é que acontece? Se eu passo a utilizar muito, esse músculo vai ficando cada vez mais fraco, porque quando é para ele ser utilizado, tem algo que está dando suporte e faz com que ele não precise trabalhar naquele momento. Então, é possível que a gente comece utilizando, vai perdendo força, e ao passo que quanto mais utiliza, mais vai precisando utilizar, porque nosso músculo não vai estar com a capacidade necessária para a realização daquele fazer artístico, fazer corporal, sem a utilização da órtese. Então é muito importante estar atento não pode deixar, aos sinais. Então é muito importante estar atento aos sinais que o nosso corpo dá, seja uma dor, seja uma queimação, seja uma inflamação, alguma coisa, para que a gente consiga entender onde está sendo a falha e a partir daí corrigir na origem. E não só estar lançando mão assim de alguns mecanismos que possam fazer com que a gente desenvolva a prática, mas sem a qualidade que deveria, tá? Também tem quem utilize aquela faixa de tronco. Eu já vi contorcionista utilizando, alegando que sentia que aquecia melhor aquela área da coluna para fazer um flex de coluna, por exemplo. Mesma coisa que eu disse anteriormente, eu tenho os cuidados e os riscos de estar utilizando. Porque se eu utilizo para aquecer, na hora que eu for precisar fazer um fortalecimento, eu vou ter que tirar para poder ativar corretamente aquela musculatura, tá? Agora, é interessante utilizar, por exemplo, um portor durante uma prática que ele vai fazer de terceira altura, porque é um impacto muito grande, muito alto. É bacana a gente colocar como uma forma de prevenção mesmo, de lesão a longo prazo. Fazer todo o fortalecimento sem, mas na hora de fazer
aquela atividade específica que exige muito do nosso corpo, você pode colocar algo para dar uma estruturada e depois você retirar e continuar seguindo com sua carreira, tá bom? Tem mais questões, tem mais coisas, vocês podem olhar aí os artistas fazendo, muitos atletas também utilizam, então tem aqui alguns exemplos na tela e vamos passar para o próximo ponto. Relação demanda-capacidade. O que é que acontece? Geralmente os exercícios em si não seriam lesivos. O que é que torna um exercício, por exemplo, a nossa prática lesiva ou não lesiva? É se a demanda que a gente está dando para o nosso corpo é equivalente à nossa capacidade de suportar ou não aquela demanda. É preciso estar atento, por exemplo, aos sentimentos de competitividade. Geralmente no circo, em sua filosofia no geral, não tem, mas às vezes por ego mesmo a gente acaba, não, se tal artista consegue fazer, então eu tenho que conseguir também. E não estar atento aos processos que foram necessários para poder alcançar aquele movimento acrobático em si, etc. Então é preciso fortalecer, entender o seu corpo, analisar, avaliar bem a sua estrutura corporal, entender quais são os pontos frágeis, os pontos fortes e tentar buscar também atividades complementares que possa estar ajudando, auxiliando nesse desenvolvimento corporal para desenvolver também uma prática segura, tá? Então, esteja bem atento às demandas e às capacidades do seu corpo, bem como estar atento também às questões emocionais. Tem muita gente que quando está chateada, está com raiva, desconta nas atividades físicas. Não, vou pegar toda essa energia que eu tenho e vou transformar em uma energia criadora, etc. Tem um risco também em fazer isso, porque geralmente quando a gente está imbuído em uma energia dessa proporção, como por exemplo a raiva, a tristeza, etc., isso promove a liberação de muitos hormônios, muitas coisas assim no nosso corpo, que pode sim predispor a uma lesão. Sem contar que, por vezes, a gente não vai estar com um limiar, uma atenção voltada para aquela prática no geral, e com isso acabar fazendo algum movimento que, por descuido, por estar pensando em outra coisa, movimentos que geralmente a gente se machuca em movimentos mais simples, fazem com que a gente acabe se machucando, até contraindo o músculo ou caindo, enfim, aumentando o risco de queda, tá? Então estejam atentos, entenda que o nosso desenvolvimento circense corporal, ele não é linear, nós somos seres cíclicos, vai ter dias que a gente vai estar com a capacidade corporal, física, emocional aumentada, vai ter dias que a gente vai estar com tudo isso diminuído, porque nós sofremos influências de toda a sociedade e de tudo aquilo que nos cerca, tá bom? Ainda sobre a relação demanda e capacidade, uma questão que a gente pode pensar é que menos é mais. Às vezes é mais interessante você fazer as coisas com menos carga, com menos intensidade, fazer com maior qualidade e a partir daí, aos poucos, gradativamente progredindo ou não, ou manter aquela carga mesmo, do que colocar uma carga excessiva, perder a qualidade durante os movimentos e aumentar a chance de ter algum tipo de lesão em relação a isso. Uma questão que a gente pode pensar é que o corpo em si, ele já tem a capacidade de potencializar ou não potencializar a carga. Uma vez que você tem maior consciência corporal, maior domínio corporal, você pode ativar mais grupos musculares, mesmo sem aumentar a carga em si. Como é isso? Durante o movimento acrobático ou durante a minha preparação física, vou fazer uma flexão na barra, eu posso fazer com mais controle, com mais consciência e tentando ativar mais grupos musculares, mesmo sem adicionar um peso nas minhas pernas ou um peso no meu corpo, ou aumentar a frequência ou a quantidade de vezes que eu estou desempenhando aquele exercício. Se eu faço um movimento com um pezinho, por exemplo, só a nível de... Se eu faço um exercício com um pezinho, por exemplo, a nível só de informação, eu posso fazer com um pezinho de 2 kg, posso aumentar para um pezinho de 4 kg, ou eu posso fazer com de 2 ou de 1 kg, pensando em aumentar a qualidade e a quantidade de fibras sendo recrutadas durante o movimento e o exercício. Se a gente passar a fazer isso com mais frequência, a gente vai entender que temos sim a capacidade de aumentar a carga, ou aumentar o exercício, a duração, a intensidade, independente de estar aumentando o nível de carga, o peso ou a quantidade de repetição. Mas essa também é uma forma de a gente potencializar o exercício sem colocar o nosso corpo em risco. Como? Pensando na cadência, se eu faço um tempo subindo, um tempo descendo, como eu citei no primeiro vídeo. Aumento, passo a fazer 3 segundos subindo, 3 segundos descendo, já vai dar uma outra relação com o exercício que está sendo feito. Mesma coisa flexão no trapézio,
inversão no esquadro, uma subida na força numa parada de mão. Eu posso fazer mudando essa cadência, entendendo qual delas eu tenho mais dificuldade, eu preciso de maior controle, exige um pouco mais do meu corpo, pensando nessa questão da cadência, quanto tempo eu levo para finalizar o exercício e para fazer o retorno do exercício, pensando na duração, eu vou fazer isso durante quanto tempo, com qual qualidade, por que motivo, e pensando também na quantidade de repetições. Eu posso fazer uma vez, posso fazer duas, posso fazer 5 e ir balanceando nesse aspecto até para dar estímulos diferentes no seu corpo e a partir daí ele se adaptar de formas diversas, tá? Não só a uma forma. O nosso corpo, ele é ângulo dependente, então se eu estou fazendo, por exemplo, tenho o costume de fazer flexão e sempre vou até 90 e subo novamente. Uma vez que eu precisar, uma volta de um exercício, fiz uma retomada e voltei para a parte do ponto zero, na hora que eu for precisar fazer uma flexão de braço, eu não vou ter força suficiente porque eu não treinei ele durante toda essa amplitude de movimento durante as nossas atividades no geral, tá? Então, ângulo dependente, percebe se você está explorando a máxima capacidade do seu corpo durante os exercícios e pensa em todas essas questões: cadência, duração e repetição, tá bom? Outra coisa é pensar na progressão gradativa da carga. Se eu não sei exatamente como fazer, procure um profissional que possa estar dando uma orientação sobre isso, mas é muito importante a gente entender, como falei antes, nossa evolução não é linear. Não adianta hoje eu querer fazer uma repetição, amanhã querer fazer 2, depois 3, 4, 5, de forma desenfreada e sem entender que vai ter dias também que nosso corpo não vai responder da mesma maneira que no dia anterior, tá bom? Ter o período de descanso é de fundamental importância, do mesmo jeito que a gente precisa ter a dedicação e o empenho de se manter em treinamento. O descanso é parte fundamental do nosso treino, tá? Vamos entender um pouquinho então de como é que se dá esse processo de avaliação, né? De análise, de entender esse corpo. É muito importante que a gente busque parcerias com um profissional da área, principalmente para fazer uma primeira avaliação, análise, até, por exemplo, se você tem uma instituição, perceber nas UBSs, em postos de saúde, etc., da possibilidade de levar algum educador físico para sua instituição para desenvolver um trabalho até de informativo, né? Como esse trabalho que a gente tem desenvolvido através desses vídeos que estamos compartilhando com vocês. Mas caso contrário, se tiver a possibilidade de ir no educador físico, no fisioterapeuta, entender um pouquinho como é que se dá esse corpo, é bem importante. Durante esse processo de avaliação, a gente geralmente lida com a anamnese, que é todo o histórico de saúde da pessoa, doenças pregressas, o que é que já teve, o que é que sentiu, as possibilidades de ter algum tipo de alteração corporal física através do histórico da mãe, do pai, hipertensão, diabetes, tudo isso vale a pena a gente tá analisando, investigando um pouquinho para saber como é que se desenvolve esse corpo, tá? A história de saúde, e aí a gente vai também para os exames físicos específicos, né? Que é uma inspeção, ver como é que tá esse corpo, dar uma analisada, como é que tá tecido, como é que tá a pele. Pra gente que trabalha com os aéreos, por exemplo, a gente tem muita queimadura. Durante muito tempo era dito que é o uniforme do circense, a lesão, a dor, etc. Mas não é bem por aí, é bem importante a gente estar com a nossa integridade física ok, bem desenvolvida para a gente fazer umas práticas de forma segura, né? Se a gente já está com uma queimadura, etc., a chance da gente ter um movimento reflexo, por exemplo, de soltar, quando a gente sentir dor durante o movimento, é bem mais aumentada, então aumenta o risco de lesões mais sérias, tá? Dar uma analisada na flexibilidade e na força, tem algumas tabelas que pode ser feito, perceber, por exemplo, o desenvolvimento da flexibilidade de um lado em relação ao outro lado. Por vezes, como a gente tem as nossas capacidades aumentadas pelas nossas práticas, se a gente for comparar, por exemplo, meu nível de flexibilidade do lado esquerdo, que não é o meu lado mais desenvolvido, com uma pessoa comum, ela vai dizer que eu já tenho muita flexibilidade, mas é importante a gente comparar um lado com o outro. É comum, principalmente para quem já trabalha com isso, levar a cena aquele nosso lado melhor. Se eu abro escala melhor com a perna direita, eu vou fazer na cena com a perna direita, que é o mais cênico. Mas é importante a gente fazer muito exercício compensatório, porque senão a gente vai promovendo um desvio da coluna, escoliose e a longo prazo, médio, longo prazo, a gente sente bastante dor durante as nossas práticas e não é o que a gente quer desenvolver a nossa prática com longevidade, segurança, controle e qualidade, tá bom?
Perceber também a questão de resistência, se a gente tem resistência de forma equilibrada em todos os nossos músculos, parte superior, parte inferior, equilíbrio, tudo isso ajuda a desenvolver uma prática segura, tá? Impulsão do solo, pode fazer análise, por exemplo, uma forma de analisar a impulsão do solo é você pular e tocar na parede, perceber se tem melhorado, se não tem melhorado, tem várias formas de estar fazendo esse acompanhamento e estar percebendo se nossos treinos, nossas práticas, nossas atividades tem surtido efeito a longo, médio prazo, a curto prazo ou não tem surtido efeito, tá? Outra forma também é fazer uma aula experimental. Se for o caso de você tiver um espaço, for professor de circo, você pode estar fazendo uma aula experimental e entender como é que esse corpo se movimenta. Porque é diferente eu olhar um corpo parado, estático, e fazer uma análise desse corpo nessa forma, e é completamente diferente de eu fazer a análise do corpo durante o movimento. Eu posso, de forma estática, ter uma coluna alinhada, etc. E na hora do movimento eu perceber que minha coluna é completamente rígida e sem mobilidade. Então é bacana a gente também estar entendendo e estar analisando como é que é esse corpo em movimento, já que nas práticas circenses o movimento é uma das principais ferramentas da nossa arte, tá? E agora eu vou falar um dos pontos finais dos nossos conteúdos, falar um pouquinho sobre resfriamento ou desaquecimento. Durante as nossas atividades a gente acaba desenvolvendo várias coisas, ou de flexibilidade excessiva, ou que demande muita capacidade cardiopulmonar, etc. E é bem importante a gente estar fazendo exercícios que promovam essa volta à calma, né? Um desaquecimento. E tem algumas formas de fazer isso. Uma das formas são com exercícios de baixa intensidade, por exemplo, se eu fiz 1 hora, enfim, a minha quantidade de treino de muito impacto, corri, saltei, fiz muita coisa assim que demandou bastante do meu corpo, eu posso, antes de parar totalmente, fazer um treino de baixa intensidade. Uma caminhada, uma corrida leve, uma caminhada, um fortalecimento só que sem carga, com baixa carga, para ir voltando, esse corpo ir entendendo que ele está voltando à calma, tá voltando à normalidade e às atividades de vida diária, tá? Outra possibilidade também é fazer um alongamento leve. Esses 2 exemplos que eu dei são exemplos de resfriamento ativo, ou seja, você está se movimentando, mas está dando estímulos nesse corpo para ele ir desacelerando, tá? Um alongamento leve, nada de puxar muito de flexibilidade, que para essa fase do treino não é o principal foco. Outra forma também é o que a gente chama de resfriamento passivo, que aí você pode fazer o que a gente chama de crioimersão, né, que é a imersão no gelo. Então, colocar gelo em algumas áreas, ou se eu fiz um treinamento de acrobacia ou solo, eu percebi que estou com um incômodozinho no punho, eu posso fazer um preventivo, colocar no gelo para desacelerar, esfriar e evitar também inflamação naquela área, tá? Outra forma que é muito comum, as pessoas gostam muito, é a questão da massagem. Pode ser a automassagem, ou enfim, se for em grupo, alguma coisa assim, pode pedir também massagem a outras pessoas. E a liberação miofacial, que é também uma forma de automassagem, né? Os dois têm a mesma intenção, que é de relaxar as musculaturas, relaxar as fáscias, soltar, como eu falei no vídeo 1, tem a escovação, tá? Tem a liberação com rolinho, com bola, e tudo isso ajuda também a drenar os catabólitos que foram produzidos durante o exercício, tá? Principalmente exercícios de força, a forma como é desenvolvida a energia desses músculos, que a gente chama de via glicolítica, elas acabam promovendo a liberação de líquidos ácidos, e esses ácidos tardiamente vai gerar aquilo que a gente chama de dor tardia, tá? Pós-treino, aquela dorzinha pós-treino. Então, essa liberação miofacial, essa escovação, tudo isso vai ajudar a prevenir ou minimizar esses efeitos da dor tardia após o treino. Então, pessoal, só dando uma recapitulada, nós falamos um pouco sobre o uso de órtese, da importância de estar utilizando, principalmente para evitar escorregar, para evitar atrito, queimadura por evasão, e dos riscos que a gente tem que ter para não estar utilizando sempre, para desenvolver a função que seria de um músculo nosso, a importância de estar fazendo fortalecimento devido e não estar utilizando dessas ferramentas de forma contínua, senão quanto mais utilizar, mais a gente vai necessitar delas. Outra questão é a questão da demanda, capacidade, de pensar e planejar direitinho os seus treinos, de entender a questão da progressão
gradativa das cargas, a importância de fazer um desaquecimento de forma apropriada, entender os sinais que o seu corpo dá. A dor é um sinal do nosso corpo de que alguma coisa não está indo bem. Então, se a gente apenas remedia, evita essa dor, a gente não vai estar atenta a esses sinais e, consequentemente, a gente pode predispor uma lesão mais séria. A dor já é indicativo de uma lesão, de que já está vindo para o nosso corpo algum tipo de lesão. Se a gente dá a devida atenção, a gente consegue sanar. Se a gente não dá, a gente ou torna essa inflamação lesão crônica, ou a gente acaba se machucando de forma mais severa e, inclusive, depois desenvolvendo um não desenvolvimento das nossas práticas, né? Que não é o que a gente deseja. Então, é bem importante estar atento a isso, entender, por exemplo, o que é um sinal de inflamação. Na inflamação, a gente diz que tem algumas características que são bem peculiares, que é a dor, rubor, calor e edema, tá? Geralmente, quando a gente inflama alguma área, seja articular, muscular, a gente vai sentir dor, vai perceber uma vermelhidão, que é o rubor, vai estar mais aquecido aquele local, que é o calor, e o edema, que é quando fica um pouco mais inchadinho, e então a gente precisa estar atento, colocar gelo, evitar utilizar aquela área que está machucada, até conseguir sanar essa inflamação e entender direitinho como foi que ela se deu, o que foi que originou, para a gente estar cuidando corretamente do nosso corpo. Também do que foi dito, que a gente precisa estar prestando atenção em tentar desenvolver uma avaliação desse corpo. Uma, para não predispor algum tipo de lesão, né, para prevenir, como também para entender esse corpo, entender que pontos a gente pode melhorar, como é que está o equilíbrio muscular, como é que está a sinergia e várias outras questões, tá? Coisas que a gente pode observar durante esse processo de análise e avaliação postural, eu vou citar agora. Alinhamento postural você pode estar observando, tá? Se você tiver algum profissional que vai fazer isso, ele já vai seguir por essa linha. Mas se não, são coisas que você pode estar olhando no espelho durante o desenvolvimento das suas atividades. Simetria e bilateralidade. Eu subo no tecido, no trapézio sempre com o mesmo lado, com a mesma mão, consigo inverter, subir com o outro. A importância de estar fazendo isso para a gente evitar desvios posturais na nossa coluna. Estar atento aos equilíbrios musculares. Ah não, essa é a minha perna de força na acrobacia, essa não é a minha perna de força na acrobacia. Então, durante as minhas práticas complementares, eu vou ter que fazer muito treino de força nessa outra perna, para que a gente não acabe promovendo algum tipo de desequilíbrio muscular, tá? Pensar nessas práticas complementares, como eu bem falei agora. Aí eu faço circo tantas vezes por semana, tantas horas por dia, e o que é que eu vou precisar de prática complementar? Eu vou precisar fazer musculação, eu vou precisar fazer pilates, eu vou precisar fazer algum trabalho de respiração para respirar melhor? Não sei, mas é bem importante, principalmente se a gente trabalha na área, se a gente não é só um praticante, aluno, que geralmente a gente não tem tanta sobrecarga quando a gente pratica de forma mais livre. Mas se a gente é um profissional, é bem importante a gente ter atividades complementares para trazer mais proteção e mais equilíbrio para o nosso corpo. Pensar nessa questão da integralidade, nós não somos só um corpo, nós somos uma mente, nós temos questões emocionais envolvidas, tá? Pensar na preparação física e no desaquecimento, que foi a última coisa que eu tinha falado, antes de começar essa retrospectiva do que foi dito. E uma coisa que é bem bacana da gente ter, tanto se a gente tiver algum espaço de circo, alguma academia ou escola, como nossos acompanhamentos também, é a gente ter um quadro de lesões. Porque a memória da gente é muito falha, então depois se alguém perguntar, você já teve alguma lesão? Por vezes a gente não consegue lembrar. E ter esse quadro de lesão é tanto importante pra gente entender onde é que a gente tá falhando. Nossa, eu sempre me lesionando do lado esquerdo, estou sempre me lesionando em membros inferiores. Então, o que é que eu estou fazendo nas minhas práticas que não está promovendo o fortalecimento correto dessa área? Como também, se for o caso de a gente ter alguma instituição, a gente vai estar levantando um material que pode ser bem útil para o desenvolvimento de algumas pesquisas na área, que é bem importante a gente estar desenvolvendo. Tem muita pesquisa sendo feita, mas às vezes ela é localizada em poucas áreas do Brasil, né? Então, é sempre bom a gente estar descentralizando, pensar em desenvolver o máximo de pesquisa no máximo de locais e territórios distintos, que de repente a gente pode ter até resultados diferentes, né? Porque somos corpos diferentes, temos capacidades diferentes, a prática da gente é um pouco diversa e é bem importante a gente estar fazendo esse tipo de acompanhamento. Outra coisa que também foi dita é a questão da parceria com os avaliadores, né? Educadores físicos, fisioterapeutas, de repente terapeutas holísticos, energéticos, que podem estar dando uma contribuição bem importante também, tá? Fazer o nosso desaquecimento de forma devida
e tentar buscar uma prática cada vez mais saudável e sadia. Lembrando que esse projeto que se encerra agora com esse nosso terceiro vídeo, chamado Corporeidade Circense, Formação Investigativa e Integrativa para Artistas, foi contemplado pelo edital de formação e pesquisa da segunda edição da Lab PE 2021. Então, agradeço a todos, segue a gente nos canais do Instagram, segue a gente aqui no YouTube, deixa seu like e nos vemos em breve, tá? Não esquece de deixar aqui os seus comentários, dizer o que é que achou, quais foram as contribuições, o que é que você quer ouvir, o que é que você gostaria de entender um pouquinho mais conosco. E lembrando que logo mais divulgaremos a nossa aula via Zoom, que irá acontecer 2 horas de duração, então segue a gente para essas informações.